pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Aqui são histórias transformadoras que nos fazem refletir sobre o nosso propósito. Eu sou a Livinha Vasconcelos, como vocês já sabem, e a cada episódio eu trago pessoas com histórias impactantes e inspiradoras para todos nós. E esse final de mês é o Dia Internacional da Conscientização da Luta contra as Drogas. E é claro que eu trouxe para cá esse momento um amigo meu, parceiro de anos, que a gente está nessa luta também. Vocês sabem que a minha luta são várias e uma delas é em relação ao pessoal de conscientização de drogas, as casas de reabilitações, que eu já trabalho há uns 9 anos, eu estava fazendo as contas aqui comigo. Então é com muita honra que hoje meu convidado é especial, amigo Luciano Queiroz, né? Luciano Queiroz é diretor da Casa da Estância, não é? Isso. A gente se conhece há muito, muito tempo da nossa luta. Verdade. Terapeuta e luta pela causa contra as drogas, né, amigo? Essa conscientização que a gente precisa fazer com urgência. Não só das drogas. Hoje a gente fala que o leque aumentou há muito tempo, né? Mas é pouco falado. Quando a gente fala de adictos, se fala-se somente das drogas, mas temos vários tipos de dependência. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais antes. Eu queria que as pessoas conhecessem quem é o Luciano, do início até chegar onde você chegou hoje. Até aqui, porque eu sei que você tá subindo mais, né? Mas seja muito bem-vindo e diga aí pro pessoal de casa lhe conhecer um pouco mais. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Um prazer inexplicável estar aqui, né? Nesse seu podcast que eu acompanho, né? Eu me chamo Luciano de Queiroz. Eu sou escritor, jornalista, publicitário, terapeuta e já atuo na área há mais de 30 anos. É tempo, viu? 15 anos como usuário do serviço e 15 anos como prestador de serviço, né? E estou aí militando para que os dependentes químicos sejam reconhecidos como doentes e não como criminosos, né? Então essa é a minha grande batalha hoje, é conseguir avançar, conseguir apoio, né? E levar informação para as famílias nesse exato momento agora em que nós estamos conversando. Com certeza tem uma mãe com um filho usando dentro de casa por conta da vergonha, da negação que faz parte da doença, da adicção e da codependência. Então, assim, vai ser algo que vai trazer muita informação e vai ajudar muita gente, com certeza. Vai, com certeza. Luciano, como foi que tu começou a tua carreira? Tu é filho único? Como é que foi esse comecinho aí da tua história? Eu venho de uma família conhecida, né? A família Queiroz, né? Sim. Então, assim, o meu avô e a minha avó eram Queiroz, né? Parentes, primos da Raquel de Queiroz e do Edson Queiroz. A família de autores, né, também? De autor. Eu sou a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, foi a Raquel de Queiroz. Ela era prima do meu avô e da minha avó, e antigamente ficava tudo em família, né? Sim, sim. Casavam primos com primos. Verdade. Então, eu entrei nessa questão no nosso sítio, lá em Beberibe, tinha um alambique. E brincadeira de criança era andar de cavalo, bebendo cachaça. É verdade. Então, a questão cultural. Tem a questão genética, tem a questão cultural. Ainda é muito enraizada, infelizmente. Ainda muito enraizada. Você sair para uma praia, comer um peixe frito com seu tio pai, levar pra tomar uma beber, cervejinha. o pai, verdade. Toma uma cervejinha. Queiroz que não bebe não é Queiroz. Então eu cresci com isso. Eu fui o primeiro de uma geração, primogênito, primeiro filho, homem, primeiro neto. Então as facilitações, elas agravaram, no caso, a minha doença. Toma, tá, vai. Então eu nunca tive muita dificuldade para conseguir meios. Antigamente a droga, a cocaína no meu caso, ela era associada à intelectualidade. Verdade. Os grandes escritores, os grandes músicos, né? Os grandes artistas, a grande maioria nos anos 80 usavam. Então a droga da cocaína era associada à socialite, né? O pessoal que usava como cigarro antigamente, né? Era uma coisa charmosa. Então a cocaína era uma coisa associada a status. E a maconha, a criminalidade. E hoje já se misturou tudo, vieram novas drogas, vieram novas
fórmulas, e está tudo aí dentro das faculdades, dentro das escolas. E aí, através das facilitações, e eu muito tímido, né? Muito por ser o primeiro, mas facilitações, tudo era toma, tá, dá. Se dissesse um não para mim, era o rei bebê. Imagina. Né? E aí eu me rebelava. Não, vou sair, assumia, comecei a usar. Comecei a beber, me transformei num alcoólatra, muito novo, e não conseguia acompanhar os meus amigos nas farras. Até que um amigo meu, também de uma família muito boa, disse, olha, tem um negocinho aqui que vai fazer tu conseguir ficar pelo menos a noite inteira conosco. Porque eu ficava logo, né, porre e estragava a noite de todo mundo. E a cocaína corta o efeito do álcool. E aí eu comecei a usar depois já de maior de idade. Já fazia faculdade? Qual foi a primeira faculdade que você fez? Primeira faculdade que eu fiz foi de comunicação social, foi de publicidade e propaganda, depois eu fiz jornalismo, né? E aí entrei na assistência social e virei empresário muito novo, desde muito novo que eu trabalho. Aí fui mexer com a noite, eventos, bares, festas, shows, e aí é tudo muito rola, né? No meio. Foi aí que começou mais que começou a minha adicção ativa, né? Começou e até... E fala pra gente o que é adicção ativa. Adicção ativa, adicção é uma doença, né? Ela é catalogada, né? Em outros termos, é vício, gente. É o vício. Adicção é escravo de, dependente de. Não precisa ser só de droga, pode ser de álcool, de compras, de sexo, emocional. Então, existem vários tipos de adicção. Quando se fala em adicção, muita gente não sabe. O termo é dependente de, escravo de. É bom falar isso, porque muita gente, quando eu falo, às vezes, quando eu vou palestrar, né, eu palestro muito em casos de adictos. O pessoal fica, que adictos? As pessoas não sabem muito esses termos, e é muito bom falar também para dar uma ensinada pro pessoal de casa que tá nos assistindo. Até porque o programa de 12 Passos, ele iniciou nos Estados Unidos através de um médico, né, do Bill e do Bob, um médico e um corretor da Bolsa de Valores. Eles criaram os 12 Passos, que hoje são utilizados no MADA, né, jogadores compulsivos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Então, esse programa ele surgiu através do AA. Tudo começou com Tudo começou com o AA, com dois dois alcoólatras que se uniram para partilhar suas dificuldades e montaram um programa de 12 passos, que é um programa de vida para toda a vida, que eu vejo codependentes, familiares que nunca usaram drogas, que hoje vivem melhor depois que, depois que conheceram os 12 passos e um programa, né, de tratamento. Lembrando, gente, que não afeta só a pessoa, afeta a família também, né? Todos ao redor. Então, os 12 passos, que é esse tipo de tratamento mundialmente conhecido, é importante todo mundo fazer, né? E o Ceará, ele é o terceiro maior estado do Brasil. É um estado rico é o maior estado que tem mais grupos, né? Sim. É um estado que é muito bem equipado com clínicas terapêuticas, clínicas psiquiátricas, comunidades terapêuticas. Então, o Ceará é o terceiro maior estado procurado para tratamento da dependência química. Não sabia disso. Então, o Ceará é muito bem servido. Isso é muito bom. Aí tu começou no jornalismo, foi para comunicação, foi para os eventos, e aí começou o negócio... Aí o negócio começou a apertar, e eu comecei, através do uso constante em grande quantidade, a adquirir comorbidades. Sim. A minha dependência do álcool migrou para a cocaína, e da cocaína eu comecei a me isolar. Eu comecei a ter paranoia. O uso contínuo do álcool e da droga desencadeia doenças físicas e mentais Sim. e espirituais. As físicas mais frequentes, gastrite, H. pylori, úlcera, cirrose, trombose, câncer. As mentais mais frequentes, transtorno bipolar, síndrome do pânico, fobia social, depressão, esquizofrenia, entre outras doenças mentais. Então eu fui adquirindo doenças e me isolando, me afastando das pessoas que mais me amavam por vergonha,
mania de perseguição, né? Achava que todo mundo estava sabendo o que eu estava fazendo. Contra você, né? Estava todo mundo se voltando contra, que existia, e nada mais era do que uma doença mental que foi se adquirida, que hoje, graças a Deus, foi controlada, né? Que se voltar a usar, volta tudo de novo. Então, graças a essa programação, graças ao estudo, graças ao conhecimento, às literaturas, eu já estou há múltiplos anos limpo. Né? E hoje eu faço parte de uma rede que procura ajudar pessoas que também passaram, que estão passando pelo problema que a minha família passou. Sim. Então, no meu caso, foi aí que eu entrei. Eu passei 15 anos como usuário de serviço, como usuário do serviço, me internando em clínicas, comunidades, psiquiatria. E aí, através desse conhecimento que eu adquiri dentro dessas propostas, eu resolvi me especializar na área. Fui para São Paulo, né, fiz um curso, estou habilitado a trabalhar em toda a América Latina. E a minha experiência como acolhido interno, ela contou muito, porque eu passei por várias experiências, então eu sei o que é legal, eu sei o que funciona, né? E eu sei o que não funciona. Então, se eu tenho 5 filhos, se um dos meus filhos tiver problema com álcool ou drogas, eu vou procurar o melhor tratamento. Né? Vou procurar quem trate ele bem ou quem trate ele mal. Então, o atendimento, o acolhimento, a escuta, a equipe profissional especializada, não é todo psicólogo, não é todo assistente social, porque há essa questão desse tabu, desse preconceito. Né? Esses dias nós estávamos na comunidade, passou um carro e disse: vão trabalhar, vagabundo. Né? Mal ela sabe que nós temos funcionários públicos, nós temos policiais em tratamento hoje, médicos. Uma grande frequência de médicos. Então, nós temos hoje um leque, nós precisamos descriminalizar essa questão do dependente químico. Existem criminosos que usam drogas? Sim. Mas existem dependentes químicos que nunca cometeram nenhum crime. Você acha que é meio a meio? Não, eu acho que o 70-30. 70-30, né? A maioria usou e tornou, tem a questão da genética também, né? Cultural. É cultural. Pra vocês terem noção, viu, gente? O quão preconceito a gente é. A gente acha que só quem não presta que usa, e não é bem assim. Mas a metade são pessoas que têm ao lado uma família, uma profissão. Isso. Muita gente não tem noção do quanto isso é grave. Acha que é só uma coisa passageira. No meu caso, né, eu, como vim de uma família boa, eu escolhi morar em Fortaleza porque tinha balada de segunda a segunda. Sim. Segunda era Pirata, terça era Via Paris, Londolondo, Eden Club. Então eram coisas assim que de quinta Chico do Caranguejo, aí tinha o Cajueiro Drinks, aí aquela turma que saía de todos os dias de segunda a segunda. E como você falou, tem muitas famílias classe média alta, que sentem mais vergonha ainda de ter alguém dentro da sua casa com a dependência. Isso. E acha que vai passar, que não precisa de tratamento, que só o acordo boca a boca, as promessas, e você vai se afundando. Gente, é uma doença mesmo, já tá, é uma doença federal, já tá catalogada pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Tem pessoas se aposentando hoje pela questão da gravidade. Existe um grau e os níveis, isso, né? Então a gente tem que falar mesmo com força e procurar tratamento de verdade. Não deixa passar, não é vergonhoso de jeito nenhum. Com CID-Fs, né? Então, hoje é catalogado, então é uma doença, é comum. E a doença, ela é dita como crônica, incurável, progressiva, de terminações fatais, porém tratável como a diabetes, como o HIV. Ninguém morre mais de HIV. Ninguém morre mais hoje de diabetes se tiver o conhecimento,
E se fizer o tratamento correto, Isso. né? E se tiver também um apoio da família. Que isso é muito, muito importante. Fundamental. No meu caso, foi fundamental. A minha família venceu o preconceito, porque por eles eu ficaria ali usando dentro de casa até eu tomar a decisão de pegar o meu carro e dizer, não, eu estou doente e eu preciso de ajuda e eu vou me tratar. Eu vou mudar a minha realidade. O querer, né, a força do querer da pessoa é muito importante, mas é preciso buscar profissionais qualificados, né, e fazer o que esses profissionais estão dizendo. Porque não adianta dizer, eu tenho real desejo de mudar. Quem é que não tem? Mas... Eu falo muito vontade, a gente tem vontade de muita coisa. É um ingrediente do bolo. É. Um bolo não se faz com farinha só, ou com ovos, ou com margarina, não. Existe o fermento, existe... E o querer é um dos ingredientes. Verdade. Importantíssimo, lógico. Se a pessoa não quiser, não tem. Os outros ingredientes não funcionam. Então é preciso que a pessoa faça o que tem que ser feito. Busque ajuda profissional. A família entenda que é uma doença. A família apoie, né? Porque hoje nós avançamos muito com relação a outras questões, E outras até em relação doenças. à internação, né? Hoje a gente tem vários meios, valores, custos, casas, clínicas diferentes, para que todos possam, de alguma forma, estar fazendo o tratamento. A rede pública hoje, ela avançou muito. Né? Nós temos CAPs aí, AD, que tem profissionais de ponta. É, sim. A rede pública avançou muito nessa área. Então, hoje nós temos convênios. O governo federal ele banca tratamento para milhares de pessoas no Brasil inteiro. Então, tem sim. Lá na comunidade onde eu sou diretor, nós temos várias vagas custeadas pelo governo federal. Né? Lógico que a comunidade terapêutica não está, são para tratamento no nível não tão elevado, né? Em baixa complexidade. Sim. Mas os CAPs, eles funcionam, eles têm profissionais, tem psiquiatra, tem os grupos de apoio, tem os assistentes sociais. Então isso é muito importante a gente informar que a rede pública ela está muito bem amparada. Verdade. Muito bem amparada no Estado. Existem pessoas que já chegam lá conosco e dizem, olha, no nosso caso, no seu caso, nós não podemos lhe ajudar, porque o grau da sua doença já precisa de cuidados hospitalares. Sim. Sim. E outros não, dizem assim, não precisa vir para cá. Você tem uma rede pública que pode lhe dar um apoio, o CAPS, o SUS, o CRAS, que são pessoas que estão ali fazendo a diferença. Sim, sim. Né? Eles direcionam, quando eles estudam, eles veem o grau da doença, eles dizem, aqui é casa de comunidade, a comunidade faz parte da RAPS, Rede de Apoio Psicossocial. Né? E o nosso sonho realmente é querer vencer esse preconceito que existe com o dependente químico. Verdade. Que ele não é um criminoso, ele é um doente. Né? E a pessoa associa a questão da criminalidade com a dependência química, e não é bem assim. Luciana, a gente tem um quadro aqui no programa, que é um quadro super especial, que é o quadro Virada de Chave. E eu já até sei mais ou menos, né, porque o a gente já conversou agora, qual foi o teu momento de virada de chave, assim, que tu viu que tu precisava mudar para você e também para as pessoas para poder fazer o seu trabalho? A minha virada de chave foi quando eu não conseguia mais voltar para casa. Né? Eu começava a usava todo dia, a semana inteira, dentro de casa, e quando eu saía, eu estava na minha zona de conforto. Eu saía e me sentia inadequado. Sim. E quando eu fui pai, sim, eu disse, eu não quero que minhas filhas cresçam, né, com um pai, com essa referência de homem dentro de casa.
E foi quando, anos 90, iniciou a minha caminhada, 97 começou a minha batalha para tentar deixar as drogas. Eu pensei que ia ser simples. Todo mundo pensa, né, amigo? Mas não foi. Foram 15 anos, e até hoje eu luto, né? Porque existem gatilhos, até hoje eu batalho para que eu não volte. É importante você falar que eu aprendi muito nessas palestras, nesses momentos que eu vivo com vocês, que não tem ex-adicto. Não existe. A pessoa vai sempre ser um adicto. É que é uma doença mesmo, que não tem. É compulsão, obsessão, né? O lado físico da doença é a compulsão, o lado mental é a obsessão, e o lado espiritual é o total egocentrismo. A pessoa acha que o mundo gira ao redor dela. Quando a vontade dela não é feita, ela se rebela e vai fazer mal para si mesmo, para atingir a família. Infelizmente, essa é a realidade de milhares de famílias. Eu preciso que você fale muito, assim, obrigado, porque essa escuta que as pessoas têm que ter, informação mesmo, porque muitos, como sabem esse meu trabalho, me pedem ajuda, e aquela história com preconceito, com vergonha, não, ele prometeu que dessa vez ia passar, é a última, o famoso é a última, né, que a gente tem demais. Tu tem também um livro, né? Vários, né? 3. Esse é teu último livro, né? Esse livro eu escrevi voltado para a família. Onde o título dele é Todo usuário de droga precisa ser internado? Não. Existe usuário social, habitual, ocasional, aquele que usa uma vez no ano no aniversário, toma uma dose de champanhe no Réveillon, aquele que toma uma vez no mês. Existe aquele que usa habitualmente, que também não tem problema. Ele, todo final de tarde ou antes do almoço, toma um cálice de vinho ou um cálice de licor. Ele é habitual. Ou aquele cara que fuma um baseado à noite e é só um. No outro dia ele acorda, vai trabalhar, é um membro produtivo da sociedade. E existe o usuário doente. Pois é, tá vendo, gente? Como até esse é o tipo de usuário também. Então, as pessoas acham que a dependência é só aquela pessoa que faz barraco, que faz confusão. E não é bem assim. Não. E a nossa cultura, principalmente nordestina, é de achar que é legal ser assim. Beber sua cervejinha todo dia, antes do almoço. Beber seu vinho. Como é engraçado, né? As pessoas não têm noção que é a dependência. E um usuário ocasional, habitual ou social, se ele não prestar atenção, ele pode se tornar um usuário doente. Doente, que é diferente, mas também é usuário. Que é aquele usuário que ultrapassa a faixa de normalidade. Aquele que quando começa a beber uma cervejinha, todo mundo para e ele não para. Fica até o final. Fica até o final, o dono do bar quer fechar, ele fica perturbando, aí fechou o bar, ele vai para outro, no outro dia ele tem que trabalhar, ele já não vai, aí a família começa a mentir, ele tá doente, mentira, nem chegou em casa. Como dá vontade depois desse nosso podcast mandar para tanta gente. A família é muito importante. Quando se fala em desonestidade, existem uns 12 sintomas que antecedem o uso. A família também sente esses sintomas. A desonestidade, intolerância, impaciência, indisciplina, depressão, euforia, exaustão, ausência aos grupos, no caso, trabalho. Então, a família acha que está ajudando o seu filho. Cadê o Lucianinho? Sim. Não chegou até agora. Não, ele está doente, ele está acamado. E a pessoa associa a desonestidade a roubo, a furto. Não, desonestidade é você estar mal, não tá bem, e perguntar como é que tu tá, Luciana? Eu tô bem. Mentira, eu não tô mal. Discuti com a minha esposa, briguei com o meu amigo, né? Então, uma série de coisas que precisam ser esclarecidas. Para isso a gente vem escrevendo livros, fazendo podcasts. Isso aqui é fundamental, levar informação ao público de que isso aqui nada mais é do que uma realidade que está dentro da casa de milhares de pessoas. E é legal tu falar isso,
quando a gente perguntou da virada de chave, porque não espere, você não esperou no fundo do poço, amigo. Mas quantas pessoas precisam passar por... Você não tem mais família, não tem mais trabalho, não tem mais condições para poder pedir ajuda. Mas eu cheguei. Chegou? Cheguei. Cheguei aí ao hospício. Sim. A ser internado em psiquiatria. A minha família disse, olha, eu te amo, mas a partir de hoje Acabou. eu não aceito mais o que você está fazendo com você e conosco. Então a minha família tomou as medidas necessárias, porque eu já era um usuário doente, de um usuário recreativo, né, de um usuário social, habitual. Eu me transformei num paranoico, né, numa pessoa que não conseguia ficar em meio a outras pessoas. Tava todo mundo no aniversário, quando me procurava, eu tava dentro do banheiro. Do banheiro já entrava no carro, já saía, e só iam me achar, ia para Taíba, ia para Morro Branco, ia para todo canto. Quando via, tava no outro estado. E onde é que tu tá? Porque eu queria fugir. Verdade. Para onde eu ia, o problema ia junto. Não tinha como fugir para lugar nenhum. Até que eu fui parar no fundão do poço mesmo, né? E eu fui para clínicas psiquiátricas, morei durante muito tempo, tive que abrir mão de muita coisa, né? Perdi família, perdi um monte de coisa. Família, assim, que a gente não perde filho, a gente não perde pai, mãe, irmão, né? Tudo fica ali, vovó, mais esposa, cunhado, sogra, tudo vira ex. Depois. Mas aí a grande virada de chave foi realmente quando eu percebi que eu queria parar e não tinha forças. Aí eu pedi ajuda, né? Pedi ajuda a profissionais e a um poder maior do que eu. Claro. Né? Porque eu não tinha mais forças. Aí dá o primeiro passo, assim, eu perdi. E agora, o que fazer? Deixa os outros te ajudarem. É verdade. A gente também tem um quadro aqui no programa. Aqui é cheio de quadros. Mas a gente tem aqui um quadro no programa que se chama Pergunta Surpresa. Chega o envelope, ó, já é combinando. Tá preparado? Tô, vamos lá. Eu acho que você é mais que preparado, amigo. Você já nasceu, foi pronto. Como foi que tu começou a perceber que estava na hora de transformar a vida de outras pessoas, além da sua que foi transformada? Porque essa é uma missão que você tem, né? Foi através de um profissional. Eu vi a mudança na vida desse profissional e vi o que ele fez na minha vida e na vida da minha família. Sim. E eu me inspirei nele e quis ser como ele. Eu quis ser como ele. Eu falei, poxa, eu achei aquilo maravilhoso, porque ali acendeu aquela chama de querer voltar a viver, de querer voltar a produzir, de querer voltar a ser, né? O Luciano veio, eu vou escrever um livro e eu vou ajudar pessoas como eu estou sendo ajudado. Então, foi uma pessoa, um profissional, que eu olhei, ele botou a pasta e disse, olha, que os meus recortes de jornais, as matérias, as entrevistas, né? E eu queria ser igual a ele. Eu queria ajudar pessoas, porque ele estava me ajudando e eu estava conseguindo. E aí eu disse, não, eu preciso, né, fazer isso por mim. Sim. Né? Então eu me transformei num profissional para também dar a manutenção da minha recuperação. Como é que eu vou falar para a Livinha não beber se eu bebo? Como é que eu vou falar para a Livinha ser honesta se eu sou desonesto? É verdade. Então, para mim trabalhar nessa área, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um bom exemplo. Com certeza. Né? Sabendo que nós somos humanos, falhamos em alguns momentos, mas para me ter propriedade no que eu faço, eu tenho que ser um bom exemplo. Verdade. E este cara foi um bom exemplo. Ele fez e faz ainda, né, que ele ainda está entre nós, e peguei profissionais. Antigamente só tinha o Dr. Silas Munguba, aqui no Ceará,
né, que era médico, a minha ex-sogra era médica, meu ex-sogro era médico, me levaram para o Silas Munguba, depois eu fui para o doutor Osmar, daí doutor Osmar me tratou maravilhosamente bem, sabe? A minha primeira internação ficou eu e meu pai. O meu pai me amava tanto que ele me deu o nome dele. E no final dos anos 90, eu peguei o meu carro, saí da minha empresa, fui para uma pousada de um amigo, que hoje é meu sócio, e eu fui para o IVV, e o meu pai pegou um avião, saiu do cartório, que meu avô era tabelião, e foi para dentro da instituição passar 90 dias comigo lá. Nossa. E eu tive essa experiência de passar o meu primeiro tratamento junto com meu pai 90 dias. Ele dizia assim: eu não vou parar de beber. Eu estou aqui para ajudar o meu filho. A codependência que ele sentia, ele queria me proteger, achando que lá só tinha bandido. Na verdade, lá tem pessoas que até hoje estão limpas, que são nossos amigos. E é bom falar sobre as oportunidades que faltam para pessoas com dependência, não é, amigo? Infelizmente, a gente estava conversando isso antes de infelizmente ainda não temos uma lei que acolhe, né? Que possibilite esse retorno, esse incentivo fiscal para as empresas, para que essas empresas possam absorver essas pessoas que estão em recuperação há múltiplos anos, que voltaram a ser membros produtivos da sociedade, mas que não tem, que são vistos... ainda tem o preconceito, a cultura... Sofrem, querendo ou não, quando a pessoa não é bem resolvida, dizem, é um drogado. Eu já me aceito, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu me transformei. E as pessoas não acham que eles são capazes de ter uma vida normal. Depois de um tratamento. Da vida depois de um tratamento. E eu acho louvável a pessoa, quando eu vejo o Casagrande falando abertamente, o Nando Reis, são artistas, são profissionais, jogadores, atletas, são pessoas acima da média. E eu sei que tu tem a mesma sensação que eu tenho. Que eu já saí para vários lugares, já encontrei pessoas que eu dei as palestras, treinamentos em casa de reabilitação. E a pessoa olha para mim e fala: obrigado por ter compartilhado tua história, feito a tua missão. Porque a partir daquele momento minha vida foi sendo transformada. Eu tô há 3, 4, 5 anos limpo. E essa é o melhor resultado final, né, amigo? É uma coisa inspiradora, uma coisa assim que não tem paralelo. Preço. Quem pensa que a comunidade terapêutica dá dinheiro, não dá. É muito trabalho. Não dá, é muito trabalho, um trabalho ingrato, um trabalho não dá dinheiro, dependência química. Realmente só trabalha com dependência química quem gosta, quem tem a missão, porque é importante você servir o outro, né? Servir como referência ou emprestar o seu ouvido para aquela pessoa falar algo que ela não consegue falar para ninguém. Então é muito importante a gente procurar os nossos políticos que estão aí hoje na gestão, que alguém agarre, né, essa causa e faça uma lei. Não tem uma lei Maria da Penha? Não tem, se maltratar o animal hoje não vai preso? Se maltratar o dependente químico, o doente mental, porque a dependência química é uma doença mental, você também precisa pagar. É verdade. Então a gente precisa começar a tratar a dependência química como nós tratamos o racismo. Com certeza. Como nós tratamos a questão da sexualidade. Eu fui criminalizado, eu sofri bullying, eu vi preconceito. Existe um preconceito muito grande com a questão do dependente químico. Enorme. E o racismo conseguiu avançar por conta de quê? Pessoas que militaram. Exato. Né? A questão da sexualidade. Hoje, você não trata uma pessoa que não é hétero da forma como era tratada antigamente. A nossa cultura ainda está muito enraizada, com muitos preconceitos, de tantas coisas. E imagine as pessoas dependentes. Pois é, o dependente químico ainda... Imagine lá. Se aqui ainda tem tudo isso que a gente luta, imagine vocês, né? As pessoas adictas.
A gente realmente precisa ter mais esse olhar com urgência. Porque sempre existiu, como todos, né? Isso. O Ceará é um estado maravilhoso. É o terceiro maior estado, bem equipado nessa área do tratamento, Sim. mas também é um dos primeiros em questão ao preconceito. Preconceito ao homossexual. Como é que a gente pode ser o primeiro em tanta coisa e o primeiro no ao contrário, né? É o terceiro em tratamento, mas é um dos primeiros no preconceito. Ao racismo, a questão do negro aqui sofre muito, a questão do homossexual vem mudando bastante. Parabéns às pessoas que estão militando. Pessoas com deficiência. Sabe? As pessoas com deficiência. E as mulheres. As mulheres, antigamente, o Ceará é um estado machista. O pioneiro ainda, né? E quem está mudando isso? São os militantes, são os políticos. E aqui fica o apelo, né? A gente só muda com políticas públicas no final das contas. A gente precisa delas, né? Nós precisamos de políticas públicas inclusivas, que elas incluam, né? E que elas punam essas pessoas. Que elas se acham melhores do que as outras. Porque ela tem um sexo diferente, uma raça diferente, ou não tem nenhum tipo de dependência, de adicção. Né? Ela se acha superior demais. E aí, quando a gente vai olhar lá no fundo, ela está muito abaixo das outras pessoas. Muito, a gente sabe. Eu que luto, né? Quando eu falo, a gente fica, fala, mulher, tu vai lá. Eu digo, pois é meu lugar favorito de transformar vidas. Eu me sinto bem, me sinto em casa. Porque a gente tem que dar esse olhar para pessoas que não são valorizadas, que são esquecidas, que ainda existe muito preconceito. Então, quando perguntam, por que tu gosta? Eu digo, porque é lá que as pessoas são esquecidas. Tem muita visibilidade em outros cantos, mas eles não têm nada, né? Todo mundo me chama de doida no meio do mundo. Eu digo, homem, vá comigo pra você ver. Que você vai querer ficar lá. Meu coração fica lá. Quando eu saio e falo assim, você vai voltar? Eu digo, oh meu Deus. Eu vou voltar. Porque a gente vê a mudança, né mesmo? E teve várias vidas já foram transformadas durante muitos anos por conta de tratamento, né? Por conta de uma conversa ativa, de uma empatia, né? A gente tem o último quadro, que se chama o quadro Trio Inspira. Tá preparado? Tô. Amigo, quem foi que te inspirou? Que me inspirou? Primeiro foi o meu pai. Sim. Né? Meu pai, ele foi uma pessoa que me inspirou. Né? Nossa, esse negócio dele de passar 90 dias com você. Ele foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, apesar do alcoolismo dele, né? O meu pai, ele é o meu herói. A referência de Jesus, né? Eu tenho, que ele veio para os enfermos, né? E também esse profissional. Sim, específico. Foi que tudo começou, né? Foi. A mudança sua profissional, de vida, propósito, a minha de família, tudo, né? A minha família, os eu fui filhos, muito né? amado. Por conta da virada de chave. As minhas filhas, então não são 3, são um pouquinho mais de 3, mas sem sombra de dúvida foi o meu pai. Meu pai foi a pessoa, assim, não foi falta de amor. Sim. Não foi falta de amor. Muitas famílias acham onde foi que eu errei. Não, gente, não tem nada a ver. É escolha. Ninguém mesmo. bota o revólver na cabeça do outro e diz assim, ó, cheira cocaína, fuma maconha, fuma crack. Vai não. É um amigo que... Os traficantes chegavam de carro importado na minha casa para comer churrasco, meu pai não sabia. Dizia assim, rapaz, teu amigo aí com a lorona. Entra aqui, meu filho, vamos tomar uma cervejinha aqui. Mal sabia que ele estava trazendo a cocaína para me cheirar dentro do banheiro. Isso é muito bom tu falar isso para abrir mais os olhos das pessoas. Porque a visão que as pessoas têm do traficante é aquele cara tatuado, sem camisa. Aquele ali é um soldadinho. O grande traficante mesmo, aquele que vende pesado para a alta sociedade,
Ele só anda em carros importados, com louras maravilhosas, morenas lindas. A maioria não usa. Grande, lógico. E quem tu quer deixar pra te inspirar? O teu legado? Tu quer deixar pra quem inspire quem? Olha, eu quero. Quem queria não quer mais. É verdade. O que eu quero é um mundo melhor, sabe? Eu quero que algum político abrace essa causa de verdade, sabe? Não só na época da eleição, mas que ele faça uma lei, crie uma lei, né? Sim. A lei, não tem a Lei Maria da Penha? Vamos criar essa lei. O legado seria a Lei Luciano de Queiroz. E quem você quer que eu traga pra cá com histórias inspiradoras igual a sua? Eu gostaria que você convidasse pessoas, posso falar, né? Ricardo Firmino, que foi a pessoa que me levou para o IVV. Sim. Marcelo Falcão, né? Marcelo Falcão, que faz o podcast Pode Despertar, né? Eles são pessoas que fazem a diferença. Rodrigo Xavier, né? Sim. O Tauama, são pessoas que são referência. Doutor Osmar, são pessoas, nós estamos muito bem servidos. Verdade. De profissionais nessa área. Verdade. Amigo, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu quero trazer mais e mais e mais sobre essa pauta. Você sabe que a gente já é parceiro há muito tempo. Esse momento foi muito bom para todo mundo que está nos assistindo, que a gente precisa acolher, mas também não precisa passar a mão tanto. Saber os limites, respeitar, contra o preconceito, contra esse julgamento. Mostrar para as pessoas que a gente pode ter empatia, amor, junte-se à família. Você não está sozinho. Procure ajuda, não é vergonhoso. Como o Luciano falou por aqui muitas vezes, é uma doença mesmo, mental. Então não fique com vergonha, procure ajuda. Se você botar aí na internet, todos os meus sociais, deixa aqui a sua casa, a sua clínica, que é a clínica Estância Fraternidade, Comunidade Terapêutica, Estância Fraternidade. Procurei nas redes sociais. E lá o nosso Instagram, lá da Estância Fraternidade, a Estância, @Fraternidade, e Luciano Queiroz, @oficial. Os livros, todos os ensinamentos. O Luciano faz muita live, faz muito informativo. Eu acompanho, salvo um monte para enviar para certas pessoas, para ver se abre esse leque e ver que é uma coisa natural. Infelizmente ainda acontece muito. Aumentou em relação a adictos por conta de jogos online. Infelizmente você tá vendo isso muito. Então não testem, não caiam, não experimentem, né, amigo? É substituição. Muitos substituem a compulsão e a obsessão por jogos, por compras, por sexo e por comida, né? E aí a família, ela é muito importante. Você, família que está assistindo esse programa agora, esse podcast agora, entenda, você é muito importante. Procure, busque, leia mais informação. Você vai começar a se encaixar e ver que a luta é muito tempo e já tem muita coisa há muitos anos. E que você, infelizmente, é só mais uma que pode fazer a mudança. Amar é construir limites. Exatamente. E não é fácil dizer não para quem nós amamos. Isso. A coisa mais difícil para mim, enquanto pai de 5 filhos, né, é dizer um não para o meu filho. Não vai ser fácil. É muito doloroso para todo mundo. No início, eu sempre falo quando eu vou internar alguém, que a família no início dói muito, mas depois de um mês a pessoa fala para mim, Silvia, é tão bom saber que ele está bem, num lugar seguro, e eu posso dormir tranquila. E eu queria deixar uma mensagem. Diga. Não ao preconceito, e sim ao tratamento. Ai, amei. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você se entendeu, se reconheceu, alguém da família, conhecidos, compartilha, curte, comenta, divulga aí, ajuda muitas vidas. Que eu sei que você conhece muita gente que está precisando de ajuda também. Como o Luciano contou aqui, são vários tipos
meios, né, de ser uma pessoa adicta. E a gente tá aqui junto nessa, viu? Quem precisar pode contar comigo. E é isso, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau.